Partiu? Let's go? Então vamos lá. Fala aí, galera. Eu sou o T e conhecimento nem sempre é poder. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra falar de mais algumas regrinhas básicas do jogo referente a especificamente os decks do meta. Todo mundo lembra com muito carinho da nossa finada série, do nosso finado canal, que é a série de Místico no Nega, onde justamente eu pegava pra estar falando de algumas regrinhas básicas e bem genéricas do jogo. Tudo bem, aquela realmente era uma dos melhores vídeos que eu fazia, eu achava muito legal, muito informativo, e muita gente também gostava porque ajudava muita gente, eu imagino e espero, mas hoje, a partir de ontem, na real, eu comecei a fazer alguns vídeos falando de algumas regrinhas ou algumas interações meio bobas até, mas que podem ajudar pra galera que tá jogando no meta. Então ontem a gente falou sobre o Drytron e hoje a gente vai estar falando especificamente do deck de Tree Brigade, porque tem algumas regrinhas que permeiam ali o deck que a gente pode estar falando aqui sobre. E nesse momento eu estou em live, então você pode ver, tem uns comentários aqui do lado. E aí, eventualmente, a galera vai mandar uma pergunta que eles tenham, né, dúvidas sobre o deck e eu vou estar respondendo. E se você quer participar de vídeo assim, se inscreve e fica ligado que a gente vai ter muito mais lives fazendo esse tipo de conteúdo e, na verdade, conteúdos diversos. O assunto é esse, então, vamos lá. Beleza, galera, então, eu sou mongoloide mesmo, assim, tá? Eu acho que é um pouco vergonha ali, tá ligado? Quando eu tô fazendo sozinho, eu acho legal, mas quando eu tô fazendo aqui em live, eu acho um pouco mongoloide. Mas, sei lá, quando vai chegar a validade do Zu, cara, no TCG eu acho que vai demorar, viu? E muito bem, meus amigos, então estamos aqui com o deck de Tree Brigade Zu, que é o foco do vídeo de hoje. A gente vai estar falando de algumas interaçõezinhas bem básicas referente ao deck e algumas dúvidas que podem eventualmente surgir. Primeiro, vamos contextualizar de maneira bem rápida, porque o Tree Brigade é um deck do meta, então imagino que todos vocês já conheçam, mas basicamente os Tree Brigade, eles compartilham de um efeito em comum. O arquétipo todo é em volta dos monstros, do tipo Beast, Beast Warrior e Winged Beast. Por consequência, ele tem sinergia com vários outros decks do mesmo que tenha um desses tipos, porque ele interage com todos eles. E todos os Tree Brigade têm um efeito que no campo eles têm um efeito de ignição, que é o efeito de Speed 1, que ele pode banir Beast, Winged Beast e Beast Warrior do teu cemitério. E aí você pode invocar um monstro Link do tipo Beast, Beast Warrior ou Winged Beast, que tenha o mesmo Link Rate da quantidade de monstros que você baniu. Então se você bane 3 monstros do teu grave, você pode invocar o Link 3. Se você bane 4, invoca o Link 4. Se você bane 2, invoca o Link 2. E assim por diante. Todos eles na mesa compartilham desse mesmo efeito. E aí, para se diferenciar entre si, eles têm um efeito extra. Então, como você pode ver, o deck meio dependente do normal summon. E o Keraz é a única forma de push que o deck tem. Então, basicamente, a mecânica do deck de Tree Brigade é feita em volta disso. E aí, surgem dúvidas em torno da mecânica e da forma que o deck gira. A primeira é o seguinte: se a gente lê o texto do Tree Brigade, eles falam o seguinte, que você pode banir qualquer número de Beast, Beast Warrior e ou Winged Beast do teu cemitério, ponto e vírgula. O que significa isso? Significa que banir as cartas do Grave para fazer a invocação é custo. E se é custo, você não pode dar cartas que negam o efeito. Na verdade, você pode tentar negar o efeito dele, mas negar o efeito não impede o custo de ser pago. E você não pode tentar impedir o cara de pagar o custo, se ele já estiver ativando o efeito da carta. O que eu quero dizer com isso? Como os Tree Brigade banem carta do cemitério para poder ativar o efeito, é natural que algumas pessoas pensem que você pode dar Belly Enchain ao efeito do Tree Brigade para tentar negar o efeito deles, o que seria muito bom. Só que a Belly diz que quando um card ou efeito é ativado que inclua qualquer um desses efeitos, e aí você tem banir cartas do Grave, por exemplo, você pode descartar a Belly, negar a ativação. Só que os Tree Brigade banem como custo e não por efeito, o que significa que não se enquadra dentro dos requisitos da Belly, porque o efeito do Tree Brigade em si é invocar um bicho do extra e não banir cartas do Grave. Banir cartas do Grave é custo, e esse custo basicamente não pode ser negado. Então, se o cara tem um Tree Brigade, ele ativa o efeito, ele vai pagar o custo primeiro, e mesmo que você tenha um Solemn Strike para tentar negar o efeito dele, você vai negar o efeito. Qual é o efeito? Invocar o bicho do extra. Mas banir do Grave é custo, e isso não tem como ser negado. Mesmo que o monstro esteja negado, ele pode pagar o custo para poder ativar o efeito dele. Entendido isso? Só alegria.
Muito bem, a outra questão em volta do Steel Brigade é o seguinte, tudo bem, os efeitos deles são muito bons e você pode estar invocando os links aqui do teu extra, burlando a mecânica, sem precisar usar monstros na mesa. Então ao invés de você usar 2 ou mais monstros para fazer o Shurug, você pode banir 4 monstros do teu grave para invocar o Shurug do extra, você burla a mecânica. Só que a gente entra numa questão, que é, os monstros de extra é mais ou menos como um ritual, por exemplo. Monstros de extra deck, eles precisam ser invocados da maneira correta, para poderem ser revividos do cemitério. Claro, você pode burlar a mecânica e fazer special de monstros do extra deck, como é o caso do efeito do Steel Brigade. A questão é que, quando você invoca um monstro burlando a mecânica, quando ele cai no grave, ele não pode ser revivido de lá. Porque para um monstro que veio do extra poder ser revivido, ele precisa antes ter sido invocado da maneira correta. Então se você dá o efeito do Steel Brigade, que é bem comum, e aí faz um link 2, por exemplo, da Ferrijit, e você linka os dois para fazer, por exemplo, a Bear Bloom, nesse caso, a Ferrijit que cai no grave, ela ativa os efeitos e tal, ela conta como link 2 na mesa, mas se você der a Revolt, por exemplo, para tentar invocar monstros Steel Brigade que estão banidos, monstros Beast Warrior, enfim, Winged Beast, você não pode invocar a Ferrijit, porque a Ferrijit não foi invocada, nesse exemplo que eu dei, como um Link Summon, ou seja, você não pode reviver ela. Para os monstros que vêm do extra poderem ser revividos, eles precisam ser invocados da maneira correta. Caso contrário, eles não podem ser revividos. No caso, você tem que tomar cuidado com os monstros que você está invocando, porque dependendo de como você invocou eles, você não pode invocar eles de volta com a tua Revolt, e é sempre importante ter isso na cabeça. Próximo exemplo que eu posso te dar aqui, galera, é um exemplo que de vez em quando rola uma dúvida, que na verdade essa dúvida rola em vários decks, que é justamente em volta do Steel Brigade Shurug of the Omnius, esse monstro aqui. Ele é um monstro Steel Brigade que é a principal carta do arquétipo Steel Brigade, pelo menos a forma de interação, porque você faz o teu turno, você tupa vários monstros no teu cemitério, e no turno do oponente você busca a Revolt, e no turno do oponente você ativa a Revolt. A Revolt diz o seguinte: Special Summon o número dos seus Beast Warrior e ou Winged Beast monstros que estão banidos ou no teu cemitério, mas nega os efeitos, then, imediatamente depois desse efeito resolver, Link Summon um Steel Brigade Link monstro usando somente os monstros que você invocou. Então beleza, você dá ela, invoca quantos monstros forem possíveis, e você vai poder fazer um Link Summon usando somente os monstros que você invocou pelo efeito da Revolt. Qual é a principal interação do deck? Você dá essa carta e invoca o Shurug, porque o Shurug tem um efeito que, se ele é special, ou se outro Beast Warrior ou Winged Beast é special no campo, você pode banir uma carta no campo sem dar alvo. Então a principal jogada é, durante a construção de jogada do cara, você dá a Revolt, invocar o Shurug, e o Shurug entra banindo uma carta do oponente sem dar alvo. Isso é muito bom. Só que uma situação que é um pouco atípica, mas acontece, é que, como o Shurug é um monstro que tem efeito trigger de summon, ele entra mais ou menos nos moldes que o Drytron, que eu falei ontem, que o monstro precisa estar no local devido para poder ativar os efeitos. Se ele não tiver, ele não ativa. E qual o exemplo que o Shurug se encaixa? E se encaixa muito bem, porque ele vem proveniente de um summon, de um efeito de uma outra carta. A situação é a seguinte: eu tenho uma Revolt setada e tenho vários Steel Brigade no meu cemitério ou banidos. O meu oponente está jogando de Zu e ele tem um Zeus. O que acontece? O cara ativa Zeus, efeito, Chainlink 1. Em Chain, eu ativo o efeito da minha Steel Brigade Revolt, Chainlink 2. O que acontece? A minha Revolt resolve primeiro. Então eu invoco vários Steel Brigades e imediatamente depois, ainda como Chainlink 2, eu mando todos eles pro cemitério e invoco o Shurug. Só que aí volta pra Chainlink 1. E a Chainlink 1 é o Zeus. E o Zeus vai mandar todas as cartas do campo pro cemitério, exceto ele mesmo. O que acontece? O Shurug cai do campo pro cemitério. Nesse momento, o Shurug foi special. Foi, mas quando abre uma janela para ele poder ativar o efeito, ele não tá mais no campo. E para ele poder ativar o efeito, ele tem que estar no campo. Ou seja, ele perde o tempo de ativação. Não é mistime, tá? Mas é simplesmente porque a carta que está no cemitério é uma carta diferente para o jogo da carta que estava na mesa. Então, nesse caso, o Shurug não entra ativando o efeito, porque quando ele foi invocado proveniente do efeito de uma outra carta, o cara tirou ele da mesa antes dele ter a chance de ativar o efeito. E se ele não tem a chance de ativar o efeito e está num lugar diferente de onde ele deveria estar, ele não ativa. Exatamente o mesmo caso que acontece com a Cyber Angel Benten dentro do deck de Drytron. Isso é muito importante de você se atentar. Outro exemplo, ainda dentro do deck de Steel Brigade, é o seguinte: essa carta aqui é a carta que aumenta o patamar de deck, porque ela é buscável a partir de agora, porque existe a Bear Bloom, né, Bear Blossom, sei lá como é o nome dessa vagabunda. Essa vagabunda aqui. Enfim, ela busca a Revolt. E a Revolt tem o efeito que eu falei previamente, só que ela tem uma particularidade. A gente tem essa cartinha aqui, que é o Solemn Strike. O Solemn Strike diz que quando o monstro seria special,
ou um monstro de efeito ativado, você paga 1.500 pontos de vida como custo, negue o summon ou ativação da carta, e se fizer, você destrói a carta. Beleza? Beleza. Então o que acontece? Tem uma regra que é a grande diferença entre o Solen, o Ornn, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, o Solen, o Ornn e o Solen Strike. O Solen Strike, ele nega Special Summon? Nega, mas ele só nega summons inerentes. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho 2 monstros na mesa e eu junto os 2 para fazer uma Anaconda, é um summon inerente, porque não foi proveniente de nenhum efeito, eu não preciso falar pro cara, olha, eu vou fazer um Link 2, porque a gente não vive dentro de um anime. Então, eu só junto os monstros e faço o Link da Anaconda. E esse é um summon inerente, porque eu não preciso ativar efeito nenhum e eu não preciso falar nada pro oponente. Eu só faço o summon, beleza? E aí, nesse caso, o Solen Strike pode negar. Agora, o Ornn, por outro lado, ele diz que quando o monstro seria invocado, então conta o Special e conta o Normal também, ou quando Spell e Trap, Card ou efeito de monstro é ativado que inclua o efeito de um Special Summon, você pode pagar 2.000 pontos de vida e negar a ativação ou Summon. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o cara tem um Shadow Fusion. Esse Shadow Fusion é uma spell que faz Summon. Então, o monstro que entra pela Shadow Fusion é um monstro que veio proveniente de um efeito de uma outra carta. O que significa que se eu ativo um Shadow Fusion, você não pode responder com Solen Strike. Depois que eu ativo a Shadow Fusion e invoco a fusão, você também não pode ativar o Solen Strike, porque o summon que eu estou fazendo não é inerente. É um summon proveniente de uma spell que o Solen Strike não nega. Então você não consegue negar esse summon com a Solen Strike. Por outro lado, com o Solo Ornn você consegue. Mas o que isso tem a ver com a Tri-Brigade Revolt? A Tri-Brigade Revolt é um caso particular. Por quê? Se você tem a Solen Strike setada e eu tenho a Revolt setada e eu ativo ela e vou invocar os monstros para fazer o Link Summon, olha só que interessante. Você pode dar Solen Strike na minha Revolt, mas como assim? Já que é um outro efeito que está invocando o monstro. Então é mais ou menos o mesmo que a Shadow Fusion, certo? Por um detalhe não é, porque ela diz que você faz special de qualquer número dos monstros, e aí, imediatamente depois que o efeito resolve, você vai fazer um Link Summon de um Tri-Brigade Link usando somente os monstros que você invocou. Só que esse Link Summon não é proveniente do efeito da Revolt. A Revolt só invoca os monstros na mesa e diz pra você fazer o Link Summon. Mas esse efeito, o Link Summon tá sendo feito inerentemente, entendeu? A questão é que a Revolt proporciona a possibilidade de você poder fazer esse Link Summon. Então, nesse caso, se o cara dá Revolt, invoca todos os bichos e invoca o Omni, por exemplo, né, o Shrug, você pode dar sim Solen Strike e negar o Summon do Shrug, porque o Summon não está sendo feito proveniente do efeito de uma outra carta. A outra carta só colocou os monstros na mesa e disse, faça um Link Summon. E aí você faz um Link Summon, que é teoricamente o Summon inerente. Então é uma situação bem atípica, mas que acontece e pode sim ser dado o Solen Strike para negar o summon de um Shrug ou qualquer monstro que venha pelo efeito da Tri-Brigade Revolt. E é importante se atentar nisso, porque o Shrug entra e é destruído, e ele não bane uma carta tua, mas os monstros que foram pro cemitério podem se ativar o efeito, e se tiver carta banida, o Shrug ativa o efeito no grave, blá blá blá, blá blá. Mas você pode sim negar o efeito, negar o summon do monstro que vem pela Revolt. Você não nega a Revolt, você nega somente o summon do monstro que está sendo feito, teoricamente, por ela. Muito bem, galera, então outro exemplo que tem em volta é essa carta aqui, tá? O Revolt. Como ele é a principal carta do deck, uma das principais, nada mais justo do que ela ser o grande alvo aqui, né? E é uma das cartas que geram mais dúvidas. Então, além da interação Revolt, Solen Strike, tem uma outra interação com um deck muito presente no meta. E a gente vai estar vendo isso aqui agora, que é justamente com esse deck aqui, né? Que é o Shadow. Então eu vou colocar aqui o El Shadow ou a Schism. Na verdade não faz diferença, né? Tanto faz, porque ambas fazem uma fusão no turno do oponente. E a Winda. E a Winda é o pesadelo de muita gente, né? Então o que acontece? Vamos supor que você tá jogando de Tri-Brigade e eu tô jogando de Shadow. Então você tem uma Revolt setada e você ativa a Revolt. Você ativou a Revolt, ponto. O que a Revolt fala? Você faz summon de vários monstros que estão banidos ou no teu cemitério, e aí você põe no campo, e aí depois você vai poder fazer um Link Summon, certo? Certo. Só que a gente tem uma questão dentro do jogo de Yu-Gi-Oh! Que é o seguinte: quando vários monstros são invocados ao mesmo tempo, isso conta como só um summon, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que lá no OCG a galera tem uma Revolt setada. Eles ativam a Revolt, e aí eles invocam 4 monstros Tri-Brigade, e aí o cara dá Maxim Chain. Você ativa a Revolt, o cara Maxim Chain, beleza. Daí você invoca 4 monstros Tri-Brigade, manda todos eles pro cemitério e faz um Link Summon. Quantos summons você fez durante essa jogada? Você fez
dois Special Summon. O primeiro é pelo o efeito da Revolt e o segundo é o Link Summon que você fez na resolução da Revolt. Então, mesmo que você tenha invocado realisticamente 5 monstros, o Maxi vai comprar só 2 cartas, porque ele só conta quando vários monstros são invocados ao mesmo tempo, ele conta como uma invocação. Então o Maxi compraria 2 cartas, certo? Certo. Mas a dúvida não é em volta do Maxi, porque o Maxi tá banido pra gente. A dúvida é em volta às cartas de Shadow. Vamos supor que o cara tem uma Revolt setada, ele ativa a Revolt. E em Chain eu ativo o Shadow Fusion. Daí eu uso lá 2 monstros Shadow, né? Um Dark e um monstro Shadow. E faço a Winda. A Winda diz que cada jogador pode somente Special Summon monstros uma vez enquanto esse cara tá face up. Uma vez. Todo mundo só tem um Special Summon. E aí o cara ativa a Revolt em Chain, eu dou o El Shadow. E aí resolve trás pra frente, o El Shadow resolve primeiro, a Winda entra na mesa e volta a resolução pra Chain Link 1, que é a Revolt. Nesse caso, o que acontece? Então, a Revolt buga, porque mesmo que invocar 4 monstros conte como só um Summon, mas o Summon que vem depois, que é o Summon do Link, não é um Summon proveniente do efeito da Revolt. É um Link Summon que você faz, teoricamente inerente. Então, conta como Special. Ou seja, se você ativa a Revolt e eu ativo o El Shadow em Chain e faço Winda, você não vai conseguir resolver a Revolt, porque para a Revolt conseguir resolver, ela precisa fazer 2 Special Summon. Como a Winda limita você só fazer um Special Summon, você não consegue, porque ela obriga você a invocar os 4 e imediatamente fazer um Link Summon. Nesse caso, a carta tenta resolver o máximo que ela consegue, mas o máximo que ela consegue não é suficiente para burlar a mecânica e a regra da Winda. Ou seja, se o cara ativa a Revolt e você dá El Shadow Enchain e faz a Winda, ou Schizo Enchain, tanto faz, e faz a Winda, a Revolt simplesmente não invoca ninguém do Grave, porque ela não pode invocar todo mundo do Grave e fazer um Link Summon depois. Ou seja, você matou a Revolt e negou o efeito dela, porque a Winda tá na mesa e a Winda é comedora de bundas especiais. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo assim que puder. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta de cachorro. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, deixa eu recuperar o fôlego. Até mais. Muito bem, clã. Então é isso aí.